Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer esse tapete simples, mas que ficou maravilhoso com esse bico. Esse tapete ele ficou medindo 62 centímetros de comprimento por 47 centímetros de largura. E eu gastei 250 gramas do barbante marrom e 60 gramas do barbante na cor mostarda. Então, deu um total de 310 gramas de barbante. Bem, e logo adiante, antes de iniciarmos o passo a passo, eu vou orientar como você fazer mais largo essa peça. E durante o vídeo, quando chegar o momento onde nós podemos continuar para fazer mais comprido, eu também vou orientar como você faz aí mais comprida a peça. Então, se você quiser fazer um jogo de cozinha, por esse vídeo aqui você consegue tirar o seu jogo. Bem, então é isso. Agora vamos lá. Eu vou falar dos aumentos da largura. Bem, então como eu falei ali no início do vídeo, essa peça aqui ficou com 47 centímetros aqui na largura. Esses 47 centímetros renderam aqui para mim, na lateral mais estreita, 3 motivos aqui do bico, 1, 2 e 3. Eu tô aqui tirando os motivos do canto, tô contando só aqui da parte reta. Os cantos não estou contando, então fiz 3 motivos aqui no bico. Então agora eu vou orientar se você quiser fazer com 4 motivos e com 5 motivos. Bom, então se você quiser fazer com 4 motivos desse aqui no bico, aumentar mais um, então você vai iniciar aí a sua peça com 64 correntes e vai contar 5 correntes voltando atrás, igualzinho eu mostro logo à frente no passo a passo, e vai seguir o mesmo padrão que eu vou orientar. A única diferença é que você começando com 64 correntes, você vai ficar com 15 blocos de 3 pontos altos na sua primeira volta. Então, aqui no meu, fiquei com 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se você fizer com 64 correntes, então vai ficar com 15 ao invés de 12. Essa é a única diferença, vai aumentar aqui 3 bloquinhos. Bem, e depois que você completar aqui o corpo do tapete, for iniciar o bico, então você vai trabalhar o total de 61 pontos baixos aqui na primeira volta do acabamento na lateral mais estreita. Nessa peça aqui que eu fiz, quando virei o canto, eu deixei o primeiro ponto sem trabalhar pontos baixos aqui na lateral mais estreita. Então, se você for fazer com um motivo a mais, começando com 64 correntes, então você vai trabalhar sobre todos os pontos. Vai fazer 2 aqui, 2 pontos baixos aqui quando estiver saindo da mais comprida, e vai usar esse mesmo ponto e a partir dele vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto até o último e vai fazer 61 pontos baixos na primeira volta do acabamento. Bom, esses 61 pontos baixos vai render para você, então, um motivo a mais aqui na parte mais estreita. E a cada motivo a mais que você fizer aí na sua peça, você vai aumentar a largura do seu trabalho em aproximadamente 8 centímetros. Bem, e se você quiser fazer com 5 motivos aqui na parte mais estreita, você vai começar o seu trabalho com 78 correntes e vai fazer o total de 19 blocos de 3 pontos altos na primeira volta. E quando você for trabalhar a primeira volta do acabamento, que é feita só em pontos baixos, você vai trabalhar aqui na lateral mais estreita o total de 74 pontos baixos. Então, para fazer 74 pontos baixos aqui, você vai trabalhar igualzinho eu faço nesse vídeo. A hora que você sair aqui da lateral mais comprida para entrar na estreita, você vai pular o primeiro ponto e vai começar a trabalhar pelo segundo. E vai fazer o total de 74 pontos baixos, e com esses 74 pontos baixos na primeira volta do acabamento, você vai conseguir trabalhar aqui 5 motivos na parte mais estreita. Bem, então é isso.
Eu fiz as contas aqui para aumentar até mais 2 motivos na parte mais estreita e passei aqui a orientação para vocês. Agora, então, vamos ao passo a passo e, como eu já falei, quando chegar no momento de aumentar o comprimento durante o vídeo, eu passo a orientação para você. Bem, nós vamos começar trabalhando aqui um cordão de correntes com 52 correntes. Então, para iniciar, eu laço a linha na minha agulha, busco uma linha através dessa laçada, e aqui eu vou apertar bem para formar um nozinho aqui no início do trabalho. E a partir daqui, então, começo a trabalhar as minhas correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e sigo trabalhando até construir aqui 52 correntes. E essas correntes iniciais eu não faço muito apertadas, faço um pouquinho soltas, que é para não fechar aqui o início do meu trabalho. Bem, então, eu vou fazer aqui as minhas 52 correntes e venho. Aqui está, trabalhei 52 correntes. Depois de fazer aqui essas 52 correntes, eu venho contar aqui 5 correntes voltando atrás a partir dessa última corrente que eu fiz. Então, não é a laçada da agulha, é essa corrente aqui, que é a corrente 52. Então, a partir da corrente 52, que é essa aqui, eu conto 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E aqui na quinta corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. Venho para a corrente à frente e trabalho mais um ponto alto. Bem, então, aqui, olha, contando essas correntes que eu voltei atrás como o primeiro ponto alto, eu criei aqui um grupinho com 3 pontos altos. Nós vamos fazer aqui nessas correntes o total de 12 grupos de 3 pontos altos, separados sempre por uma corrente. Fez os 3 altos, faz uma corrente, pula uma corrente de base e a partir da próxima, trabalha mais 3 pontos altos, usando sempre 3 correntes de base. Então, faço um ponto alto em cada corrente. Fez os 3 pontos altos, é só fazer uma corrente, pular uma corrente de base e a partir da próxima trabalhar mais 3 pontos altos. E nós vamos seguir então com esse padrão até fazer aqui 12 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente e pulando sempre uma corrente aqui de base. Quando nós tivermos trabalhado os 12 grupos de 3 pontos altos, vão restar no final aqui do nosso cordão apenas 2 correntes. Bom, então, eu vou fazer aqui os meus e venho encerrando essa volta junto com você. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de 3 pontos altos e restou aqui no finalzinho apenas essas 2 correntes. Então, aqui para encerrar a volta, eu vou fazer uma corrente, vou pular uma corrente de base, venho aqui na última e faço aqui um ponto alto. Bem, então, vocês reparam que o início aqui da minha volta foi feito com um grupinho de 3 pontos altos e o final da minha volta foi feito com um intervalo aqui de uma corrente, um ponto alto. Então, todas as nossas voltas, elas vão sempre iniciar com um grupo de 3 pontos altos e encerrar com um intervalo de uma corrente, um ponto alto. Porque trabalhando assim, depois vai dar certinho o bico aqui do nosso trabalho na parte mais estreita. Bem, e em todas as nossas voltas, nós vamos trabalhar 12 grupos de 3 pontos altos. Então, essa primeira parte do tapete é só isso aqui. Bom, então, encerrei a volta com um intervalo. Agora, para eu começar a próxima volta, então, eu vou fazer apenas 2 correntes. Então, todas as nossas voltas vão ser iniciadas com 2 correntes. E depois das 2 correntes, eu vou laçar, vou virar a peça
E vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos aqui no início. Então, as duas correntes, o primeiro dos 3, agora faço mais 2 aqui nesse intervalo de uma corrente. Bem, então, todas as nossas voltas serão iniciadas igualzinho, eu acabei de mostrar essa volta aqui. Depois, é só seguir com uma corrente e 3 pontos altos em cada um dos intervalos de uma corrente que nós temos de base. Então, vamos assim até o final da volta. No final, teremos feito aqui 12 grupos de 3 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui a minha e venho encerrando essa volta junto com você. Aqui está, trabalhei a segunda volta com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Esses grupos foram trabalhados em todos os intervalos de uma corrente que eu tinha na base. Estou aqui bem no finalzinho da minha volta. Então, para encerrar a volta, eu sempre vou fazer uma corrente e vou pular esses 2 pontos altos de base e logo à frente aqui eu tenho uma corrente que está bem aqui em cima, nessa última corrente aqui em cima. Passo a agulha pelo meio, busco uma linha e trabalho aqui o último ponto alto da segunda volta. Então, olha, de novo aqui encerrei a volta com um intervalo de uma corrente, um ponto alto. Então, sempre vai ser assim, pelo corpo do tapete inteiro. Nós vamos fazer 37 voltas seguindo esse padrão. Então, é muito fácil. Então, sempre igual, olha. Para começar agora a próxima volta, faço 2 correntes, laço, viro a minha peça e aqui no início sempre vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos. As 2 correntes sempre vão equivaler o primeiro ponto alto. Depois eu faço mais 2 aqui no intervalo e completo o primeiro grupo de 3 pontos altos da terceira volta. Completou aqui os 3 primeiros pontos altos, é só seguir agora fazendo sempre uma corrente de separação e 3 pontos altos em cada um dos intervalos de uma corrente que nós temos na base. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Vamos assim até trabalhar aqui 12 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer o meu e venho encerrando mais uma vez a volta junto com você. Aqui está, trabalhei a minha terceira volta, fiz aqui os meus 12 grupos de 3 pontos altos, estou aqui no finalzinho da volta. Então, para encerrar, eu sempre vou fazer uma corrente, vou pular esses 2 pontos altos e aqui logo à frente eu tenho 2 correntes. Então, eu sempre venho na corrente que está aqui em cima, que é a segunda corrente, passo a agulha pelo meio, busco uma linha e trabalho o último ponto alto da volta. Então, de novo, aqui encerrei com um intervalo de uma corrente. Agora, para começar a próxima, repetimos de novo as 2 correntes para subir, laçamos, viramos, completamos o grupo de 3 pontos altos aqui do início, fazendo mais 2 pontos altos aqui no intervalo. Bem, gente, então, vocês notaram que é super fácil de trabalhar o corpo desse tapete. Depois desses 3 pontos altos, então, é só seguir com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo, até fazer os 12 grupos de 3 pontos altos. E depois, para encerrar a volta, então, a mesma coisa que eu já mostrei. Nós vamos fazer aqui no final uma corrente, vamos pular esses 2 pontos altos e trabalhar um ponto alto pegando aqui pelo meio da segunda corrente que nós temos no finalzinho aqui da nossa volta. E nós vamos, então, seguir com esse padrão até ficar aqui com o total de 37 voltas. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, estou iniciando aqui a minha quarta volta, vou seguir com esse padrão até fazer 37 voltas. Bem, então, como é repetindo só isso que eu mostrei até aqui para vocês, eu não vou ficar filmando volta por volta. Eu vou fazer aqui as minhas 37 voltas, seguindo esse padrão, e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e fiz
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 voltas aqui no corpo do meu tapete. Bem, e se você quiser fazer aí uma passadeira e continuar aqui trabalhando o corpo do tapete para que fique mais comprida a sua peça, você vai aumentar de 13 em 13 voltas. Porque a cada 13 voltas a mais que você fizer aqui, vai dar certinho o bico. Então, essa peça eu estou fazendo com 37 voltas aqui no corpo do tapete. Se você aumentar mais 13, vai dar 50 voltas. E com 50 voltas, também dá certo o bico aqui na lateral mais comprida. E a cada 13 voltas a mais que você fizer aqui no comprimento, o seu trabalho vai aumentar por volta de 16 centímetros no comprimento. Então, olha, se você fizer com 50 voltas, vai dar certo. Se você fizer com 63 voltas, vai dar certo. Se você fizer com 76 voltas, também dá certo. Com 89 voltas dá certo. Com 102 voltas também dá certo. E lembrando então que a cada 13 voltas a mais que você fizer, você vai aumentar aproximadamente 16 centímetros aqui no comprimento da sua peça. E aí, você aumenta as voltas em múltiplos de 13, então, até alcançar o comprimento desejado. Bem, então, é isso para fazer mais comprido aqui e trabalhar uma passadeira com esse modelo. Agora, nós vamos iniciar o acabamento da nossa peça. Bem, o acabamento, ele terá o total de 6 voltas. 4 voltas nós vamos fazer ainda com esse mesmo barbante e depois as últimas 2 voltas nós vamos mudar a cor para fazer o detalhe aqui do tapete. Bom, então, aqui o último ponto alto que eu trabalhei na minha volta de número 37. Eu vou agora iniciar a primeira volta do acabamento descendo com pontos baixos pela lateral mais comprida aqui da minha peça. E na lateral mais comprida, eu vou fazer o total de 74 pontos baixos. Então, vou começar da seguinte maneira. Do local aqui, onde eu trabalhei o meu último ponto alto, eu vou passar a minha agulha por baixo desse último ponto alto que eu fiz, vou buscar aqui uma linha e vou trabalhar um ponto baixo. De novo, volto aqui no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. Então, eu fiz 2 pontos baixos nesse ponto aqui de base. Por toda a lateral, nós vamos trabalhar com esse padrão. Vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto que nós temos aqui na lateral. Então, fiz 2 aqui no primeiro, agora eu pego aqui por debaixo do segundo ponto da carreira de baixo aqui, e nesse ponto eu faço 2 pontos baixos. Fez 2 nesse, vem pro da frente aqui, faz mais 2. Fez 2 aqui, vem pro da frente e faz mais 2. Bem, então, nós vamos seguir com esse padrão até o último ponto que nós temos aqui nessa lateral. Chegando aqui, nós teremos 74 pontos baixos. Bom, então, eu vou fazer os meus e venho para a gente continuar. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei e cheguei aqui embaixo no último ponto da lateral mais comprida. E aqui eu tenho 74 pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar na lateral mais estreita aqui da nossa peça.
e na lateral mais estreita, nós vamos fazer aqui 48 pontos baixos. Então, depois do ponto 74, eu vou trabalhar aqui uma corrente. Se o seu ponto for muito apertado, você pode fazer 2 correntes aqui para virar o cantinho. Para mim, uma corrente é suficiente. Depois de fazer essa corrente, eu tenho aqui logo à frente o intervalo de uma corrente. Nesse intervalo, eu vou fazer um ponto baixo. Eu fiz um ponto baixo aqui no intervalo. Agora, eu vou seguir trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto alto, e enquanto eu estiver fazendo esses pontos baixos, eu vou prendendo essa ponta de linha embaixo desses pontos, que assim eu já vou arrematando. Então, vamos lá. É um ponto baixo para cada ponto alto e um ponto baixo em cada intervalo de uma corrente, até o último ponto que nós temos aqui na lateral mais estreita. E quando chegar lá no último ponto, nós teremos feito aqui 48 pontos baixos. Eu vou fazer os meus 48 e venho. Aqui está. Vim trabalhando os pontos baixos como orientei aqui na lateral mais estreita. E por enquanto, eu fiz aqui 47 pontos baixos. O meu ponto 48, ele será trabalhado nessas correntes aqui, olha. Então, depois do ponto 47, que foi trabalhado aqui sobre o ponto alto, eu tenho uma corrente aqui logo à frente. Então, eu vou passar a agulha pelo meio dessa corrente, vou buscar uma linha e fazer o ponto baixo de número 48. Depois desse ponto baixo, eu faço uma corrente para virar aqui meu canto. E agora, eu vou subir aqui pela lateral mais comprida, fazendo 74 pontos baixos, igual nós fizemos do lado de cá. Bem, então, depois da corrente, eu venho nesse primeiro ponto que eu tenho aqui da lateral mais comprida, e sobre ele, eu faço 2 pontos baixos. Sobre não, né? Passando aqui a agulha por baixo do ponto. Então, fiz 2 aqui nesse ponto, venho para o ponto à frente, faço mais 2 e vamos subir aqui do mesmo jeito que descemos a lateral mais comprida do lado de lá, fazendo 2 pontos baixos em cada ponto até o último ponto aqui da lateral. Chegando aqui, nós teremos mais 74 pontos baixos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, subi pela lateral mais comprida, fiz aqui meus 74 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma corrente para virar aqui o canto e vou trabalhar o segundo lado aqui da lateral mais estreita, fazendo mais 48 pontos baixos. Então, depois da corrente, eu venho para esse próximo ponto alto que eu tenho aqui logo à frente, e a partir dele, eu começo a trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto alto e um ponto baixo em cada intervalo de uma corrente, até encontrar aqui o início da minha volta. Bom, então, eu vou fazer o meu até ali, vou trabalhar aqui os 48 pontos baixos e venho. Aqui está, eu vim trabalhando com o padrão que orientei, e por enquanto eu fiz aqui 46 pontos baixos. Eu vou finalizar aqui a volta junto com você, para que não fique nenhuma dúvida. Então, o meu ponto de número 46, ele foi trabalhado aqui sobre o último ponto alto desse grupo de 3 pontos. Logo à frente, eu tenho o intervalo de uma corrente. Então, nesse intervalo, eu faço o ponto 47, e agora o ponto 48, eu vou trabalhar aqui sobre esse último ponto alto que eu fiz aqui, nessa volta. E esse ponto alto já tem 2 pontos baixos trabalhado nele aqui na lateral mais comprida. Então, olha, tá bem apertadinho aqui o topo desse ponto alto. Então, força um pouquinho, passa pelo topo do ponto alto e faz o ponto baixo de número 48 aqui. Então, fica assim.
Agora é só fazer uma corrente e fechar a volta com um ponto baixíssimo, pegando aqui no primeiro ponto baixo que nós fizemos aqui na lateral mais comprida. Bem, então, aqui está, encerramos a primeira volta do acabamento da nossa peça. Bem, agora vamos iniciar a segunda volta do acabamento. Então, eu vou começar aqui a segunda volta fazendo uma corrente. Vou voltar aqui no mesmo ponto baixo, onde eu acabei de fechar aqui com o baixíssimo. Vou passar a agulha por ele, buscar uma linha e trabalhar aqui um ponto baixo. Então, esse ponto baixo foi trabalhado sobre o primeiro ponto baixo aqui da lateral mais comprida. E na sequência, nós vamos fazer aqui o total de 9 pontos baixos. Então, aqui já tenho um, venho para o ponto à frente, faço o segundo, ponto à frente o terceiro e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto até trabalhar 9. Bem, então, olha, aqui está. Trabalhei um ponto baixo para cada ponto de base e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. E aqui, olha, eu vou dar uma dica para você. Guarda bem esse primeiro ponto baixo que você fez e o último aqui, porque será usando esses 2 pontos baixos, o último e o primeiro desses 9, que nós vamos fazer o detalhe quando nós estivermos trabalhando a última volta aqui do acabamento. Então, quando nós estivermos trabalhando a volta de número 6, que é a última volta, nós vamos voltar e usar como base o primeiro e o último ponto baixo desse grupo de 9 pontos para fazer o detalhe do bico. Bem, agora vamos voltar aqui para essa volta. Depois de fazer os 9 pontos baixos, nós vamos trabalhar 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Fez as 5 correntes, agora nós pulamos 4 pontos de base. 1, 2, 3 e 4. Venho para o quinto ponto e a partir dele eu vou trabalhar mais 9 pontos baixos, fazendo sempre um ponto baixo em cada ponto de base. Aqui, olha, de novo, trabalhei um ponto baixo em cada ponto de base, fiz 9 pontos baixos. E vou frisar aqui mais uma vez. Quando estivermos trabalhando a sexta volta aqui do acabamento, nós vamos usar como base o primeiro e o último ponto baixo desse grupo para criar o detalhe do bico. Então, por que que eu estou frisando tanto isso? Porque depois nós vamos trabalhar mais voltas aqui e às vezes fica confuso para você entender quando eu for trabalhar lá a última volta e voltar aqui. Então, estou falando que assim você já vai gravando aí, que é nesse ponto e nesse aqui que nós vamos prender o detalhe do bico quando estivermos fazendo a última volta aqui da peça. Bom, então, voltando aqui para essa volta. O padrão será esse aqui. Nós vamos sempre fazer 9 pontos baixos. Depois dos 9 pontos baixos, vamos trabalhar 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos pular 4 pontos de base. 1, 2, 3 e 4. Venho para o quinto ponto e a partir dele faço 9 pontos baixos, trabalhando um ponto em cada ponto de base. Bom, então, eu vou fazer aqui essa lateral com essa orientação. Quando chegar lá no cantinho, eu venho para a gente continuar.
Aqui está, trabalhei a lateral mais comprida com o padrão que orientei e fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 9 pontos baixos. Quando eu completei aqui o 6º grupo de 9 pontos baixos, eu encontrei aqui logo à frente aquela corrente que eu fiz para virar aqui o meu canto. Bom, e fiquei também aqui com o total de 5 intervalos de 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, agora nós vamos virar o nosso canto e vamos começar a trabalhar a lateral mais estreita. Bem, e para virar o canto aqui na segunda volta, eu vou trabalhar 4 correntes. Vou fazer uma corrente a menos do que nós estamos fazendo aqui na parte reta, quando eu for virar o canto, porque aqui eu fiz 5 correntes e aqui no canto vou fazer apenas 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 correntes. Agora, eu venho no primeiro ponto baixo que eu tenho aqui, na lateral mais estreita. Então, aqui eu tenho a corrente que virou o canto e logo à frente o ponto baixo. Então, pegando pelo primeiro ponto baixo, eu começo aqui a trabalhar um ponto para cada ponto de base até fazer 9 pontos baixos. Bem, então, olha, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora, então, é só fazer as 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, pular 4 de base, 1, 2, 3 e 4, e a partir do 5º ponto, trabalhar mais um grupo com 9 pontos baixos. Então, vamos assim até encontrar o nosso canto. Aqui está, trabalhei sobre a lateral mais estreita e aqui na lateral mais estreita eu fiz 1, 2, 3 intervalos de 5 correntes e 1, 2, 3, 4 grupos de 9 pontos baixos. E eu tenho aqui logo à frente aquela corrente que eu fiz aqui para virar o meu canto. Então, agora eu vou trabalhar 4 correntes para virar o canto, igual fiz aqui. Então, os 4 cantos serão virados com 4 correntes. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Fez as 4 correntes que viram o canto. Agora, nós vamos subir pela lateral mais comprida com o mesmo padrão que fizemos do lado de lá. Eu venho no primeiro ponto baixo que eu fiz aqui, nessa lateral, e a partir dele eu começo a trabalhar os grupos de 9 pontos baixos, separados por 5 correntes, e pulando 4 pontos de base. E, chegando no canto lá em cima, eu faço de novo 4 correntes para virar, e trabalho a lateral mais estreita com o mesmo padrão que eu orientei vocês aqui nesse lado mais estreito. Bem, então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está. Trabalhei toda a segunda volta do acabamento, seguindo o padrão que orientei. Aqui no finalzinho, eu fiz 4 correntes para virar aqui o meu último canto. E agora, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz para começar. Bem, então, encerramos a segunda volta do acabamento, agora vamos trabalhar a terceira volta. Eu vou começar caminhando com 2 pontos baixíssimos até chegar aqui no terceiro ponto baixo do grupo de base. Então, venho para o ponto baixo à frente, faço aqui um baixíssimo, venho para o próximo e mais um baixíssimo. Bem, então, aqui está.
Estou sobre o terceiro ponto baixo desse grupo aqui de base. Sobre esse grupo, eu vou trabalhar 5 pontos baixos. Então, aqui eu faço uma corrente e volto no mesmo ponto, busco uma linha e faço o primeiro dos 5 pontos baixos. E agora, eu sigo com um ponto para cada ponto de base, até completar 5. Aqui está. Trabalhei um por um, fiz 5 pontos baixos. Ficou vazio na base, o primeiro e o segundo, e os 2 últimos pontos aqui também. Agora, eu vou laçar e vir no intervalo de 5 correntes, e aqui eu vou trabalhar o total de 10 pontos altos. Então, sempre pegando aqui por baixo das correntes, nós trabalhamos o total de 10 pontos altos. Aqui está. Usando as 5 correntes de base, fiz 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Depois desses 10 pontos altos, eu venho no grupo de pontos baixos e sempre vou pular o primeiro e o segundo ponto, e a partir do terceiro, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até construir aqui 5 pontos baixos. Aqui está, fiz os 5 pontos baixos e sempre vão ficar vazios aqui na base o primeiro, o segundo e os 2 últimos pontos baixos do grupo. Completou os 5 pontos baixos, direto laça e vem trabalhar 10 pontos altos no intervalo de 5 correntes. E essa volta aqui, ela não tem segredo, é a mesma coisa a volta inteira. Então, quando nós chegarmos aqui no canto, depois de trabalhar os 5 pontos baixos sobre esse grupo de base, eu vou fazer 10 pontos altos nessas 4 correntes que viram o canto. Fez os 10 pontos altos aqui no canto, é só vir para o lado de cá e começar a trabalhar aqui os 5 pontos baixos sobre esse grupo de base. 10 pontos altos no intervalo, 5 pontos baixos. E vamos assim pela volta toda. Então, não muda nada, o canto continua a mesma coisa. Nós vamos fazer 10 pontos altos virando os nossos cantos. Bom, então, essa volta não tem segredo. Como ela é facinha de fazer, eu vou aqui trabalhar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a terceira volta do acabamento com o padrão que orientei. Fiz 10 pontos altos em todos os intervalos de correntes que eu tinha de base, e sobre os 9 pontos baixos, eu trabalhei sempre 5 pontos baixos. Sempre pulei os 2 primeiros pontos baixos e comecei a trabalhar a partir do terceiro. E depois ficou vazio na base os últimos 2 pontos baixos de todos os grupos de 9 pontos aqui que eu tinha na base. E aqui, depois de fazer o meu último grupo de 10 pontos altos virando o último canto, então, eu vou fechar essa volta com um baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz para começar essa volta. Bem, e agora, nós vamos trabalhar a quarta volta do acabamento. Então, para iniciar, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto baixo que eu tenho logo à frente. Em seguida, subo uma corrente, volto aqui no mesmo ponto baixo e faço um ponto baixo sobre ele. E na sequência aqui eu vou fazer 3 pontos baixos, trabalhando sempre um ponto baixo em cada ponto que eu tenho de base.
Então, aqui está, fiz 3 pontos baixos e ficou vazio no grupo de base o primeiro e o último ponto do grupo. Então, em todos os grupos de pontos baixos, nós vamos fazer 3 e sempre vai ficar vazio o primeiro e o último ponto do grupo na base. Completou aqui os 3, laça. E agora, nós vamos vir aqui nesse grupo de 10 pontos altos e aqui vamos trabalhar 8 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu sempre vou pular o primeiro ponto alto e começar a trabalhar pelo segundo. Então, venho no segundo ponto e faço um ponto alto sobre ele. Depois, faço uma corrente. Próximo ponto alto, mais um ponto alto. E uma corrente. E vamos assim até totalizar aqui 8 pontos altos sempre separados por uma corrente. Bem, então, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos de uma corrente. E ficou vazio na base, então, o primeiro e o último ponto aqui do grupo. Então, sempre será assim, sempre vão ficar vazios o primeiro e o último ponto aqui do grupo. Fez aqui os 8 pontos altos, agora nós vamos vir sobre o grupo de pontos baixos e sempre vamos pular o primeiro ponto e a partir do segundo nós vamos trabalhar 3 pontos baixos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Fez aqui os 3 pontos baixos, é só laçar, vir nos pontos altos, pular o primeiro ponto e a partir do segundo trabalhar 8 pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente. E nós vamos então com esse padrão até encontrar o próximo canto. Eu vou fazer o meu então com essa orientação até chegar no canto e venho mostrando como nós vamos virar os nossos cantos nessa volta. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei e encontrei os 10 pontos altos que viram aqui o meu canto. Então, nos 4 cantos, aqui na quarta volta, nós vamos trabalhar o total de 10 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, aqui nos cantos, nós não vamos pular o primeiro e nem o último ponto do grupo, nós vamos trabalhar sobre todos eles. E para eu entrar e começar a trabalhar aqui sobre os pontos do canto, eu vou fazer uma corrente. Então, esse é o diferencial. Faço uma corrente antes de começar a trabalhar aqui sobre os pontos altos. Depois do terceiro ponto baixo aqui, então, faço uma corrente, venho no primeiro dos 10 pontos altos e a partir dele, então, começo a trabalhar. Um ponto alto sobre cada ponto alto e separando aqui sempre uma corrente. E vou totalizar aqui, então, 10 pontos altos separados por uma corrente. Bem, então, olha, aqui eu trabalhei os 10 pontos altos e depois do 10º ponto alto eu ainda faço uma corrente e agora eu venho trabalhar 3 pontos baixos no grupo de base. Então, pulo o primeiro ponto, a partir do segundo faço 3 pontos baixos. Bem, então, os nossos 4 cantos serão virados dessa maneira. E no total aqui, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
intervalos de uma corrente aqui virando o canto. E depois, todo o restante, então, da parte reta é igual mostrei nessa lateral aqui. Serão 8 pontos altos separados por uma corrente. E aqui, então, na parte reta, depois do terceiro ponto baixo, eu não faço nenhuma corrente, direto eu vou laçar e vou pular o primeiro ponto e começar a trabalhar a partir do segundo. E depois, então, de completar aqui os 8 pontos altos, eu não faço nenhuma corrente aqui na parte reta, direto venho sobre os pontos baixos, pulo o primeiro, a partir do segundo, faço 3 pontos baixos. Então, esse é o padrão que vamos trabalhar aqui por toda a quarta volta do acabamento. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da quarta volta, seguindo o padrão que orientei. Depois de virar aqui o meu último canto, então, eu vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar. E depois de fechar aqui com o baixíssimo, então, vou laçar mais uma vez e cortar aqui o meu barbante. E essa ponta aqui do fio, depois a gente esconde pelo meio dos pontos baixos aqui, pelo lado do avesso, vai entrelaçando aqui ou com agulha de crochê mesmo, ou com agulha de tapeceiro aqui pelo lado do avesso para fazer o arremate. Bem, e agora nós vamos trabalhar as últimas 2 voltas aqui da nossa peça com uma linha de outra cor. E aqui, olha, eu tenho alguns cones que não tem tanto barbante, então eu uso para fazer coisas menores, assim como o caso vai ser 2 voltas apenas aqui que eu vou usar nesse tapete. E eu fiquei na dúvida aqui em que cor usar. Então, eu quero mostrar para vocês algumas combinações aqui que ficam bem bonitas com o marrom, né? Para vocês terem uma noção. Esse barbante aqui é a cor mostarda, que foi o que eu acabei escolhendo para trabalhar aqui as últimas 2 voltas da peça. Mas também fica muito bonito se você trabalhar aí com laranja, marrom e laranja, né? E marrom e cenoura, também dá uma combinação bonita. Então, olha, para o marrom fica legal qualquer uma dessas cores aqui de combinação. Então, mostarda, esse mostarda aqui da Fial, e esse laranja e esse cenoura são da Têxtil Piratininga. Então, olha, fica bem bonita a combinação de marrom com essas 3 cores aqui. Bem, então, dadas as dicas aí de combinação de cores com marrom, vamos lá trabalhar as 2 últimas voltas aqui da nossa peça. Bem, eu vou começar aqui a minha 5ª volta, trabalhando aqui sobre esses 3 pontos baixos que eu tenho logo antes de virar aqui meu canto, que assim fica fácil, já explico aqui o canto, como é que vai ser feito na 5ª volta e depois já mostro aqui na parte reta também. Então, para iniciar, eu vou laçar aqui a linha na minha agulha e vou fazer um nozinho aqui com essa laçada. Bem, e agora eu venho naqueles 3 pontos baixos que eu tenho aqui logo antes de virar esse canto e pegando no ponto baixo que está aqui bem no meio, eu vou trabalhar um ponto baixo sobre ele. Então, busco aqui a linha, já viro aqui a ponta dessa laçada para prender já embaixo aqui do ponto. E agora, passo uma linha através dessa laçada e aqui está o meu ponto baixo. Bem, e depois de trabalhar esse ponto baixo, eu vou laçar
e vir sobre o primeiro dos 10 pontos altos que eu tenho aqui virando o meu canto. E vou trabalhar aqui na sequência 4 pontos altos separados por uma corrente. Então, venho no primeiro ponto, faço sobre ele um ponto alto e faço uma corrente. Segundo ponto, um ponto alto e uma corrente. Terceiro ponto, um ponto alto e uma corrente. Quarto ponto, um ponto alto e uma corrente. Agora, eu vou trabalhar aqui sobre o quinto ponto do meu grupo com o seguinte padrão. Vou fazer um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto aqui no mesmo ponto. Então, trabalhei um V simples sobre o quinto ponto de base. Agora, sem nenhuma corrente de separação, eu vou laçar e vir no intervalo que eu tenho logo à frente. Esse intervalo está bem no meio aqui do meu grupo de base. Então, pegando pelo intervalo, eu faço um ponto alto. E agora, vou trabalhar outro ponto V igualzinho esse sobre o próximo ponto alto. Então, aqui direto eu vou laçar, vir sobre o ponto alto e trabalhar um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Então, ficou assim aqui bem no meio do meu grupo. Um ponto V, um ponto alto no intervalo e mais um ponto V no próximo ponto alto. Restam aqui de base 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, aqui nesses 4, eu vou fazer igual fiz aqui no início. Vou trabalhar 4 pontos altos separados por uma corrente. Então, depois do V, faço uma corrente, venho no ponto alto e faço aqui um ponto alto. Então, aqui o primeiro dos 4 desse lado. Uma corrente, no próximo ponto alto, o segundo. Uma corrente, no próximo ponto alto, o terceiro. Uma corrente e no último ponto alto aqui, o quarto ponto alto. Sobre os 4 cantos, nós vamos trabalhar com o padrão que eu acabei de mostrar aqui. E completou aqui o último ponto alto, então, direto, eu venho sobre os 3 pontos baixos que eu tenho de base, pegando no ponto baixo que está aqui bem no meio, eu faço outro ponto baixo. Bem, então, ficou assim, os 4 cantos, a mesma coisa. Agora, nós vamos trabalhar sobre os grupos de pontos altos que estão aqui na parte reta. E sobre eles, nós vamos fazer aqui da seguinte maneira. Eu vou trabalhar inicialmente 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, um ponto alto, uma corrente. Próximo ponto alto, o segundo ponto alto e uma corrente. Próximo ponto alto, o terceiro ponto alto e uma corrente. Então, aqui na parte reta, ao invés de fazermos 4 pontos altos, vamos fazer apenas 3 e na sequência nós vamos trabalhar esses 2 V's e esse ponto alto. Então, depois aqui dessa corrente, eu venho para o próximo ponto alto e sobre ele trabalho o V, com um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo ponto. Fez o V, direto laça, vem nesse intervalo que tem à frente e trabalha aqui um ponto alto. Fez esse ponto alto no intervalo, direto laça, vem no próximo ponto alto e faz o V, com um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Fez aqui o V, então, agora segue com uma corrente e um ponto alto sobre cada ponto alto pelos últimos 3 pontos que nós temos aqui de base. Então, todos os grupos da parte reta serão trabalhados com esse padrão. 1, 2, 3 pontos altos separados por 1, 2, 3 intervalos de uma corrente. Em seguida, um V,
um ponto alto no intervalo, outro V e de novo, 1, 2, 3 pontos altos separados por 1, 2, 3 intervalos de uma corrente. E completou aqui o terceiro ponto alto desse lado, é só vir nos 3 pontos baixos e prender um ponto baixo no ponto que está aqui bem no meio do grupo. Então, pulo o primeiro e faço o ponto baixo no segundo. Fez o ponto baixo, direto laça, vem para o próximo grupo de pontos altos e repete aqui o padrão que eu acabei de orientar sobre esse primeiro grupo da parte reta. Bem, então esse é o padrão que vamos seguir por toda essa volta. Todos os cantos iguais mostrei aqui, todos os grupos da parte reta igual orientei aqui. Então, eu vou completar a minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei todo o restante da volta 5 aqui no acabamento. Depois de fazer aqui esse último ponto alto, eu vou fechar essa volta com um baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar. Bem, e agora, então, nós vamos trabalhar a sexta volta do acabamento, que é a última volta aqui da nossa peça. Bom, então, vou começar da seguinte maneira. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse próximo ponto alto aqui que eu tenho à frente. E depois desse baixíssimo, eu faço mais um baixíssimo na corrente que eu tenho logo à frente. Passo a agulha pelo meio dessa corrente, faço um baixíssimo. Depois desse baixíssimo aqui na corrente, eu vou passar a agulha por baixo da corrente, onde fiz o baixíssimo, buscar a linha e trabalhar aqui um ponto baixo. E agora, eu vou fazer uma corrente, um ponto baixo no próximo intervalo, uma corrente, um ponto baixo no próximo intervalo, uma corrente, vem no próximo intervalo, faz um ponto baixo. Uma corrente, próximo intervalo faz um ponto baixo e uma corrente. Bem, então, em todos os grupos que nós temos de base, nós vamos trabalhar com esse padrão aqui nos intervalos. Nós vamos fazer sempre um ponto baixo em cada intervalo, depois de cada ponto baixo, vamos fazer uma corrente. Vamos pular o ponto alto, vir no próximo intervalo e outro ponto baixo. Uma corrente. Próximo intervalo, um ponto baixo, uma corrente. E vamos assim até chegar aqui nesse intervalo de correntes que nós temos no ponto V. E depois de fazer o ponto baixo e a corrente aqui, eu tenho logo à frente esse ponto alto que foi trabalhado no intervalo, que está aqui bem no meio do meu grupo. Então, sobre esse ponto alto, nós sempre vamos fazer um ponto baixo e um ponto picô sobre esse ponto baixo. Então, aqui eu subo 3 correntes, 1, 2, 3, volto aqui no ponto baixo, pego essas 2 linhas aqui do ponto baixo, busco uma linha através e faço aqui mais um ponto baixo. Então, aqui está o meu picô sobre o ponto baixo. Agora, eu volto aqui no mesmo ponto alto e faço mais um ponto baixo. Bem, então, olha, em todos esses pontos altos que nós temos aqui, que estão bem no meio dos grupos aqui que nós temos, nós vamos fazer dessa maneira, um ponto baixo, um picô sobre o primeiro ponto baixo e depois mais um ponto baixo sobre o mesmo ponto. Fez aqui esse ponto baixo, agora nós vamos seguir com uma corrente e um ponto baixo em cada intervalo que nós temos, até o último intervalo. Um ponto baixo, uma corrente. Próximo intervalo, ponto baixo, uma corrente. Próximo, ponto baixo, uma corrente. Próximo intervalo, ponto baixo, uma corrente. Próximo intervalo, um ponto baixo. Bem, e aqui, nós vamos agora fazer o detalhe do nosso tapete. É aqui que a brincadeira fica boa. Então, depois de trabalhar aqui o último ponto baixo nesse intervalo, agora nós vamos usar aqueles 2 pontos baixos da segunda volta aqui do acabamento que eu frisei bastante lá com vocês, que era o primeiro e o último ponto baixo do grupo com 9 pontos que nós fizemos aqui na segunda volta do acabamento.
Então, olha, marquei aqui o primeiro e o último. Não que você precise marcar, eu marquei aqui só para visualizar bem. Então, são aqueles dois pontos baixos que quando nós estávamos fazendo a segunda volta, eu frisei bastante com vocês. Então, nós vamos agora trabalhar aqui um ponto alto quádruplo, pegando nesse e nesse ponto baixo. Então, para fazer o ponto alto quádruplo, nós vamos laçar uma, duas, três e 4 vezes a linha na agulha. Então, no total, eu vou ficar com 5 linhas aqui, que é a laçada que estava na agulha. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, nós vamos pegar no primeiro ponto baixo desse grupo que eu tenho aqui, voltando atrás do local onde eu estou. E aí, ó, você faz assim, ó, dobra aqui um pouquinho e vem, fica com aquele primeiro ponto baixo aqui dobradinho, fica mais fácil para você trabalhar. Aí, passa a agulha aqui por baixo do ponto, sai aqui na frente, busca a linha. Então, olha, depois que eu passei a agulha por detrás do ponto e busquei aqui a linha, então agora eu tenho 2, 4, 6 linhas na minha agulha. Agora eu vou tirando de duas em duas. Esse ponto aqui não faça muito apertado, deixa assim, ó, um pouco larga aqui a laçada, principalmente essas duas primeiras. E aí vai tirando de duas em duas. Tirei duas, tirei duas, tirei mais duas, tirei mais duas e tirei mais duas. Bem, então, você notou aqui, olha, que eu acabei de fazer o ponto, estendi aqui na mesa e ficou retinho, não ficou repuxando aqui o meu ponto, né? Então, se o seu ponto for muito apertado e você terminar de fazer o quádruplo e você notar que está repuxando, que ele não está no comprimento para ficar aqui bem assentado, você pode fazer uma laçada a mais, ao invés de fazer um ponto alto quádruplo, você pode fazer um ponto alto quíntuplo. Então, ao invés de laçar 4, como eu estou fazendo aqui, 1, 2, 3 e 4, você pode laçar 5. Então, você põe uma laçada a mais e vai tirando de duas em duas, igual eu mostrei aqui nesse primeiro. Bom, então, é isso. Só o importante é não deixar que fique repuxando aqui, tá? Tem que ficar bem assentado. Bom, então, vamos lá. Depois que eu fiz esse primeiro ponto alto quádruplo aqui, no primeiro ponto baixo daqueles 9, agora eu vou fazer mais um, pegando no último ponto alto daqueles 9. Então, vamos lá. Vamos começar aqui desde a laçadinha. Terminei o primeiro ponto alto quádruplo, agora de novo. 1, 2, 3 e 4. Agora, vem aqui no último dos 9 pontos altos, passo a agulha por baixo dele, saio aqui e pego uma linha. Esse segundo, a gente não precisa nem dobrar aqui, porque ele fica mais fácil de pegar. Depois que puxou a linha lá, nós vamos tirando, então, de duas em duas laçadas. Duas, tirei mais duas, tirei mais duas, tirei mais duas e tirei as últimas duas. E aí, quando a gente estende, ó, ele tem que ficar sem repuxar. Então, esse aqui é o detalhe que dá todo o charme aqui no tapete. Bem, e depois de trabalhar, então, esse segundo ponto alto quádruplo, nós vamos fazer aqui sobre os pontos altos o mesmo que fizemos aqui. Então, nós vamos trabalhando aqui desde o primeiro intervalo que eu tenho. Então, olho aqui atrás, esse é o primeiro intervalo. Então, venho no primeiro e aqui eu faço um ponto baixo. Então, eu vou seguindo com um ponto baixo e uma corrente em todos os intervalos que eu tenho de base, até eu encontrar aquele ponto alto que está aqui bem no meio do meu grupo. Então, aqui está, fiz na parte, nesse motivo aqui que não é do canto, né? Então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4
pontos baixos separados por 1, 2, 3, 4 intervalos de uma corrente, encontrei o ponto alto que está aqui bem no meio. Então, nesse aqui sempre a mesma coisa, um ponto baixo, uma, duas, três correntes, volto aqui no ponto baixo, pego duas linhas e faço outro ponto baixo, criando aqui um ponto picô, volto no mesmo ponto alto e faço mais um ponto baixo. E agora, sigo com uma corrente, um ponto baixo em cada intervalo, até o último intervalo que eu tenho aqui. Depois que eu fiz o ponto baixo no último intervalo, eu não faço corrente, tá bom? Então, aqui eu venho direto trabalhar o ponto alto quádruplo, um aqui no primeiro e um aqui no último desse grupo de 9. Para fazer o quádruplo, uma, duas, três, 4 laçadas. Venho aqui no primeiro ponto dos 9, então, quando vai trabalhar aqui no primeiro dos 9, dá uma dobradinha aqui. Fica mais fácil de você passar a agulha por baixo do ponto. Passou a agulha por baixo do ponto, sai com ela aqui do lado e busca uma linha. E agora trabalho o quádruplo. Tira 2, tira 2, tira 2, mais 2 e os últimos 2. E agora, então, nós vamos vir aqui fazer no último ponto baixo. Então, vamos lá. 4 laçadas, 1, 2, 3 e 4. Vem no último, no nono ponto baixo da segunda volta, busca a linha e tira 2, tira 2, tira 2, mais 2 e os últimos 2. Bem, então, é só isso, não tem segredo. Não é difícil de fazer e fica muito bonito. E agora, então, depois dos 2 quádruplos, nós vamos vir no primeiro intervalo de uma corrente. A partir daqui, vamos seguir, então, com o ponto baixo uma corrente até encontrar o ponto alto que está bem no meio do grupo. Encontrou aqui o ponto alto, que está bem no meio, então, faz um ponto baixo com picô. Mais um ponto baixo no mesmo ponto. E depois desse ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo em cada intervalo, até o último intervalo desse grupo. E depois do último ponto baixo, aqui eu não faço nenhuma corrente, direto, eu dou 4 laçadas aqui na agulha, 1, 2, 3 e 4, e venho no primeiro dos 9 pontos que eu orientei vocês. E no primeiro sempre dou uma dobradinha aqui, olha que ele está bem aqui, fica mais fácil. Passo a agulha por baixo, busco a linha e vou tirando. 2, 2, 2, 2 e 2. Fez o primeiro, 1, 2, 3, 4 laçadas e agora vem aqui no nono ponto baixo do grupo de base. Fez as 4 laçadas, agora vem aqui no nono ponto baixo, passa a agulha por ele, busca a linha e vai tirando de 2 em 2. Fez os 2 quádruplos, então, sem nenhuma corrente, nós vamos vir no primeiro intervalo de correntes que temos de base, a partir daqui vamos trabalhando ponto baixo e a corrente. Bem, gente, então, é isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta com o padrão que orientei. Depois de fazer aqui o meu último ponto alto quádruplo, eu vou fechar essa volta com um baixíssimo,
no primeiro ponto baixo que eu fiz para começar. E depois de prender aqui o baixíssimo, então, laço mais uma vez, corto aqui a minha linha. E essa ponta aqui, agora a gente esconde pelo meio dos pontos, aqui pelo lado do avesso. Bem, e depois, então, é estender bem a peça. Aqui, nós vamos passar a mão pelo bico para que se acertem bem aqui os pontos altos quádruplos e fiquem assim bem estendidos e bem bonitos no chão. E encerramos aqui mais uma peça, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, é só clicar nas imagens que você é levado ao vídeo. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.